Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Matheus e essa é a nossa aula sobre circunferência. Bom, circunferência então também é uma forma geométrica, acredito que muito conhecida por todos, e o que a gente vai estudar é como que a gente se refere à circunferência matematicamente. Então olha só, nós já temos uma circunferência desenhada ali e agora a gente vai olhar para ela matematicamente. Uma circunferência ela é definida da seguinte forma: nós temos um centro, né? Nós temos o centro da circunferência e nós temos uma distância que vai do centro até a borda dessa circunferência. Ou seja, nós temos uma distância aqui, ó, que eu vou representar por esse segmento. Essa distância, pessoal, ela é chamada de raio. Eu vou colocar assim um R, né? Mas vou anotar aqui, ó, o nosso R é o nosso raio da circunferência. Então, nós temos um centro, certo? E o raio, se eu pegar esse raio e girar ele, todos esses pontos que estão a uma mesma distância do centro, ou seja, a distância raio, vão formar a minha circunferência, ou seja, eu vou girar esse meu raio aqui e todos esses pontos que ele vai desenhar, ou seja, essa linha que ele vai desenhar, formam a minha circunferência. Então, por exemplo, se eu pegar essa distância aqui, ela também vai ser a distância raio. Se eu pegar essa distância aqui, ela também vai ser a distância raio. Então não importa qual distância que eu pegar, se ela for do centro da minha circunferência até a extremidade, nós temos o raio da nossa circunferência. E é assim que é definido uma circunferência. Nós temos um centro, nós temos um raio, e todos esses pontos que esse raio demarca, nós chamamos de circunferência, certo? Então, circunferência é essa linha azul aqui, certo? Essa linha azul que é o contorno do nosso círculo. Circunferência é essa linha azul que eu vou chamar de C. Quando a gente fala em círculo, a gente está falando da circunferência e da parte de dentro. Quando a gente fala só de circunferência, nós estamos falando dessa borda desenhada, ok? Um outro conceito importante é o conceito de diâmetro. O diâmetro ele é definido da seguinte forma: a gente vai pegar um segmento que vai passar pelo centro da circunferência e vai ir de uma extremidade a outra da circunferência. Como assim? Então eu vou pegar um segmento, ele vai passar pelo centro, certo? E vai de uma extremidade a outra, passando pelo centro. E esse segmento nós chamamos ele de diâmetro. Então, essa linha vermelha que eu escrevi aqui é o diâmetro. E a gente vai representar ele então pela letra D, ok? Notem uma coisa, o diâmetro então é um segmento que passa pelo meio e vai de uma extremidade a outra, concordam? Mas o diâmetro ele também pode ser definido de outra forma, olha só. Qual que é essa distância aqui? Né? Essa distância aqui, ela vai do centro até a extremidade. Então essa distância aqui também é o raio. Então essa distância aqui também é o raio. Então uma forma de definir o diâmetro é falar que ele é igual a 2 vezes o nosso raio. Então aqui nós já temos os principais componentes, né, de uma circunferência ou de um círculo, que é circunferência é a borda, raio é o segmento que vai do centro até a circunferência e diâmetro é o segmento que vai da circunferência até um outro ponto da circunferência e passa pelo centro. Como que a gente calcula então a medida da circunferência? Nós vamos calcular então essa medida que está em azul aqui, certo pessoal? Essa medida aqui. Existe uma relação matemática, é uma razão que é uma das coisas mais lindas que existe na matemática, que é o seguinte: não importa qual é a medida da minha circunferência, pode ser, por exemplo, uma circunferência que tem 1 centímetro de raio, ou 1 milhão de quilômetros de raio, ou 0,00001 centímetro de raio, não importa o tamanho desse raio ou dessa circunferência. Sempre que eu pegar a medida da circunferência e dividir pela medida do diâmetro, nós teremos uma coisa surpreendente. Isso sempre vai dar o mesmo valor. E um valor é um número que ele é conhecido como π. Esse é o número π.
nada mais é que a razão da circunferência pelo seu diâmetro. Então, não importa qual é a circunferência, se eu pegar esse valor aqui, né, essa medida que está em azul, e dividir pela medida que está em vermelho, sempre vai dar um π. Mas a fórmula para calcular a medida da circunferência, a gente utiliza ela um pouquinho diferente, que é o seguinte. Eu vou escrever aqui, pessoal, ó, vou escrever agora tudo em preto, o diâmetro como 2 vezes o raio, ok? Então, eu posso escrever essa fórmula da seguinte forma. Circunferência dividido, eu vou trocar o d por 2 vezes r, porque diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, 2 vezes raio é igual a π. Isso aqui é uma equação matemática. O 2 vezes raio, ele está dividindo a circunferência. Então, a gente pode, né, multiplicar dos dois lados e ele vai passar multiplicando o π. Então, eu vou escrever assim, ó. Circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio. E essa é a fórmula que a gente vai utilizar para calcular a medida da circunferência, ou seja, a borda desse meu círculo. Tá, professor, mas quanto que vale esse π? O π, pessoal, ele é um número que nós chamamos de irracional. Um número racional, ele tem infinitas casas decimais, ou seja, infinitas casas depois da vírgula, e por incrível que pareça, ele não tem nenhum padrão. Mas, claro, para as contas do dia a dia, a gente vai arredondar o nosso valor π, a gente vai usar então o valor de aproximado 3,14, tá? Mas o π ele não acaba ali no 14, ele tem infinitas casas depois da vírgula. Casas já foram calculadas, mais de 50 milhões de casas depois da vírgula, e não foi encontrado nenhum padrão, certo? Então, ele é um número irracional, mas a gente sempre vai usar o π igual a 3,14. Então, se nós queremos calcular essa medida azul, certo? A borda da circunferência, a gente vai usar a fórmula que circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio. E uma outra coisa que a gente pode também querer calcular é a medida da área. A gente fala que é a área do círculo. O que é a área? A área é todo esse espaço, né, que está demarcado pela circunferência. Quanto que vale esse espaço aqui? E para isso também existe uma fórmula, certo? Então, circunferência é 2 vezes π vezes raio. Se eu quero calcular a área, ou seja, a medida de dentro, essa medida de dentro aqui, que é a área, a gente vai usar aqui a área é igual a o π vai aparecer no círculo, né, sempre, vezes a medida do raio elevado ao quadrado. Então, essas duas fórmulas principais que a gente usa em matemática, se referenciando então ao círculo ou à circunferência. A medida do seu contorno, que é essa aqui, né, é a nossa circunferência, que é 2π vezes o raio, e a medida da área, que é π vezes o raio ao quadrado. Vamos ver um exemplo então de como que a gente pode resolver isso. Vamos resolver então esse exemplo. Calcule a medida da circunferência e da área de um círculo de diâmetro igual a 6 centímetros. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, para o exemplo ficar mais fácil de ser entendido, a gente vai desenhar esse círculo. Então eu vou desenhar um círculo aqui. Ok? E vou falar que o diâmetro, vocês lembram que o diâmetro é a medida que vai de uma extremidade à outra e passa pelo centro. Então a gente pode falar que o diâmetro é essa medida aqui, certo? E ele vale 6 centímetros. Nós temos duas fórmulas, né? Pelo menos que a gente vai aprender agora, relacionadas ao círculo. Nós temos a fórmula da circunferência, que é igual a 2 vezes o π vezes o raio. E nós temos a fórmula da área, que é a área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. E vamos lembrar que o nosso π é um número irracional, e nós vamos usar ele aproximadamente valendo 3,14. Certo, pessoal? Então, olha só, o que a gente tem que saber? Quando a gente quer calcular a área do círculo ou a medida da circunferência, basta a gente saber o raio, certo? Nesse caso, eu não tenho raio. Essa medida aqui, ela é o diâmetro. Mas vocês lembram que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio? Então a gente pode fazer o seguinte, se o diâmetro é 2 vezes o raio
o raio é a metade do diâmetro. Então a gente pode fazer que o raio é igual o valor do diâmetro dividido por 2, certo? Quanto que vale meu diâmetro aqui? Vale 6, então vai ser 6 dividido por 2, e 6 dividido por 2 é igual a 3. Então a medida do meu raio, a medida que vai do centro até a circunferência, ela é igual a 3 centímetros nesse exemplo. Deixa eu arrumar aqui, né? Então aqui é 3 centímetros. Certo? Então olha só, nós temos o nosso raio, agora basta a gente utilizar a nossa fórmula. Vamos calcular primeiro a medida da circunferência, a medida da borda desse círculo. Vamos calcular aqui embaixo. Deixa eu deixar aparecendo. Então, circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Quanto que vale o raio? O raio vale 3. Quanto que vale o π? O π eu tinha colocado aqui em cima, né? O π ele é igual a 3,14. A gente vai usar esse valor aproximado para o π. Então, circunferência é igual a 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que é 3. Certo? Agora a gente vai calcular isso. Circunferência é igual a 2 vezes 3,14, é 6,28, vezes 3. A gente vai continuar. Circunferência é igual a 6,28 vezes 3 é 18,84. O que? Centímetros. Perfeito. Então, o que a gente calculou, pessoal, aqui? Nós calculamos a borda, tá? Então, essa borda aqui que está em azul, a medida dela é igual a 18,84 centímetros. E agora, a segunda parte é calcular a área, ou seja, a medida de tudo o que está aqui dentro, né? Esse espaço que o meu círculo ocupa nesse plano. Então, a gente vai calcular toda agora essa medida de espaço aqui. Como que a gente calcula a área? A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Área é igual, quanto vale o nosso π? 3,14. 3,14 vezes o raio, quanto que vale o raio? 3. 3 ao quadrado. Deixa eu colocar aqui entre parênteses. Agora é importante, pessoal, a gente não pode resolver primeiro a multiplicação. Sempre primeiro a nossa potência. Então eu vou resolver aqui a primeira. Quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado nada mais é que 3 vezes 3. Né? Eu repito a base 2 vezes. 3 vezes 3 é 9. Então eu posso substituir ali agora. Deixa eu trocar de cor. A área é igual a 3,14 vezes 9. A área é igual a, quanto que é 3,14 vezes 9? 28,26. 28,26. O que? Como eu estou falando em área, nós temos que usar a nossa medida de área, que é centímetros quadrados. Terminamos. O que nós calculamos aqui? A medida da circunferência, né? A medida da circunferência, então, é esse contorno que está em azul, que a gente utiliza a fórmula. Circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio. A questão não tinha me dado o raio, ela me deu o diâmetro. Como que eu fiz para descobrir o raio? O raio é sempre o diâmetro dividido por 2. Então, como o diâmetro era 6, eu dividi por 2 e descobri o raio. Se, um exemplo, o exercício já te dá o raio, você não precisa dividir por 2. Mas se ele te dá o diâmetro, você vai precisar dividir por 2 sim. Então, nós calculamos a medida da borda, que nós chamamos de circunferência, e depois calculamos a área desse círculo. E como que a gente calcula a área? É usando a fórmula área igual a π vezes raio ao quadrado, certo? Substituímos os valores, a gente vai utilizar na maioria das vezes π, um valor aproximado de 3,14. Nós encontramos que essa área, então, essa medida que eu fiz em laranja, ela era igual a 28,26 centímetros quadrados, porque é uma medida de área, certo? Bons estudos e se tiverem dúvida, me chame. Um abraço.